Sou pobre e fiz barraco em festa de rico. Uma amiga minha é de família rica. Me convidou para comemorar seu aniversário. Fez um grupo com a galera e quando estava faltando uma semana, ela anunciou como seria. Tudo começou com uma notificação simples no celular. Você foi adicionada ao grupo Festa da Jade. Jade era uma antiga colega de escola. Sempre foi simpática comigo, mesmo que a gente não tivesse convivido muito depois da formatura. Ela veio de uma família rica, estudou fora, morava em bairro nobre e agora, pelo que dava para ver nas redes sociais, levava uma vida de princesa. Restaurantes finos, viagens internacionais. Louque nunca foi snob comigo. Então, quando vi o convite para o grupo, fiquei surpresa e um pouco nervosa. Por quê? A gente não se falava há meses. Só trocávamos uns likes no Instagram e, vez ou outra, ela respondia algum story meu. No grupo, tinha mais de 20 pessoas e eu conhecia pelo menos uns 10 ali, menos alguns da época da escola. Outros que eu sabia de vista. Vi nomes que, como eu, também não vinham de famílias ricas. Pensei, bom, talvez seja só uma reunião de velhos amigos. Não parecia ser algo exclusivo ou formal demais. Jade era animada, mandava áudios empolgados, falava sobre como estava feliz de reunir todo mundo. Parecia querer mesmo nos reencontrar. No início, tudo foi bem leve, muita gente mandando figurinha engraçada, falando das lembranças do colégio, relembrando apelidos antigos. Era legal, dava até uma sensação de nostalgia. Pela primeira vez em muito tempo, me senti incluída num grupo bacana. Mas, lá no fundo, aquela pontinha de insegurança cutucava. Será que eu vou conseguir acompanhar essa galera? Será que eu tô me metendo em algo maior do que posso bancar? Respirei fundo e tentei afastar os pensamentos negativos. A vida já estava tão dura menos. Era bom ter algo leve para esperar, quando Jade mandou o primeiro aviso oficial, dizendo que queria uma noite especial, do jeito que a gente merece. Imaginei que seria algo mais elaborado. Um jantarzinho, talvez em casa mesmo, com drinks e música. Nada demais. Até porque estávamos todos adultos agora, com trabalho, boletos, limitações, e até ela, por mais rica que fosse, devia entender que nem todo mundo podia gastar muito. Mas aí começaram os indícios de que aquilo talvez não fosse tão acessível assim. Uma menina chamada Laís comentou: Jade, você vai chamar o buffet do seu aniversário de 18? Outra respondeu com uma foto de uma tábua de frios gourmet. Ai, tem que ter isso! Alguém mandou um link de uma vinícola famosa, sugerindo que todos levassem um rótulo importado. Comecei a ficar tensa. Para não parecer deslocada, mandei um emoji sorrindo, seguido de qual vai ser o esquema. Cada um leva algo ou vai ter vaquinha? Silêncio, nenhuma resposta. Minutos depois, Jade apareceu e disse: Gente, estou definindo o local certinho e mando tudo até semana que vem. Mas já adianto que vai ser uma noite inesquecível. A galera surtou, emojis de foguinho, gritaria em caixa alta, memes de champanhe e luxo. E eu ali, lendo tudo em silêncio, com o estômago virando, sabia que tinha coisa vindo. E o pior é que eu não fazia ideia de onde isso ia dar. Nos dias seguintes, o grupo da festa foi se transformando. O que começou com mensagens leves e piadas nostálgicas virou uma espécie de vitrine social e eu, sinceramente, comecei a me sentir dentro de um episódio alternativo de algum reality de ricos. As conversas mudaram de tom, pessoas discutindo quais roupas de marca usariam, outras mandando fotos de perfumes de R 1.2 como opções para a noite, ou ainda falando de qual carro de aplicativo pegar, Black ou Executivo. Tudo isso me deixava cada vez mais deslocada. Eu não conseguia participar dos assuntos. Não tinha o que dizer. Enquanto eles falavam de viagens para Paris, eu estava parcelando o botijão de gás. Enquanto se organizavam para fazer a unha com o Now Designer, que cobra R$ 180 a sessão. Mas vale cada centavo. Eu olhava para o meu esmalte velho e descascado, tentando decidir se dava tempo de passar uma base antes da festa. Naquela altura, eu já estava 90% certa
de que aquilo não ia acabar bem. Mas ao mesmo tempo, me sentia presa, como se sair do grupo ou recusar o convite fosse uma vergonha maior ainda. Por isso, fui ficando, observando, tentando me preparar emocionalmente e financeiramente. Comecei a juntar o que dava. Guardei o que restava do salário e consegui juntar um dinheirinho. Decidi que iria sim, mas com um plano. Só pagaria o que eu consumisse. Eu não bebia, não comia entradas caríssimas e escolher um prato principal simples. Tomar uma água e pronto. No máximo uns R$100 com os 10%. Calculei. Algumas pessoas no grupo estavam tão empolgadas que nem pareciam. Perceber como aquilo podia ser abusivo para quem não tinha o mesmo padrão. Só que aí, numa madrugada, uma mensagem me fez entender que eu não estava sozinha nesse incômodo. Um contato chamado Tiago, que estudou comigo, e que eu sabia que tinha vindo de uma realidade parecida com a minha, menos mandou. No privado. Oi, tudo bem? Desculpa o horário, mas só queria dizer que estou achando tudo meio exagerado. Você também está achando tudo caro demais? Respirei, aliviada. Respondi com sinceridade, conversamos. Ele me contou que só ia porque a namorada insistiu, mas que também estava se organizando para comer o mínimo e pagar só o que consumisse. Ele também não bebia, então daria certo. Aquilo me deu confiança. Saber que não era só eu, que outras pessoas estavam desconfortáveis, mas com vergonha de dizer, algo menos me deu mais coragem para ir com a cabeça no lugar. Mesmo assim, o clima no grupo não parava de me incomodar. Até que, faltando exatamente uma semana para o evento, Jade mandou a tão aguardada mensagem: Gente, finalmente está tudo fechado. Vamos comemorar no La Majestic, melhor restaurante da cidade, ambiente lindo, cardápio francês e carta de vinhos surreal. Vai ser perfeito. Foi como levar um tapa. Eu pesquisei o restaurante na hora. O prato mais barato era R$120. A taça de vinho, R$68. A água era importada, mas uma coisa eu já tinha decidido. Se eu fosse, ia ser do meu jeito. Faltando exatamente uma semana para a festa, Jade finalmente soltou a bomba no grupo. Gente, tá tudo fechado. A comemoração vai ser no La Majestic. O grupo virou uma explosão de mensagens. Emojis de taça, carinhas animadas, foguinhos. Muita gente parecia saber o que significava aquele nome. Eu, sinceramente, nunca tinha nem ouvido falar. Fui correndo pesquisar La Majestic, o restaurante mais sofisticado da cidade. Alta gastronomia francesa, ambiente requintado. Garçom com luva branca e pratos tão pequenos quanto os preços eram altos. Um daqueles lugares em que o guardanapo tem mais do que meu salário de uma semana. Abri o cardápio online. Tive que respirar fundo. Prato principal, mais barato, R$128. Taça de vinho simples, R$68. Uma entrada básica custava quase R$100. Até a água era importada. Eu gelei. Era exatamente o tipo de lugar em que você entra pedindo licença e sai com a conta parcelada. Aquilo estava muito acima do que eu podia bancar. Por um segundo, pensei em sair do grupo e inventar uma desculpa qualquer. Dizer que tive uma emergência, que fiquei doente, qualquer coisa para evitar a vergonha. Mas logo me corrigi. Eu já tinha decidido que iria e agora, mais do que nunca, iria com um propósito. Voltei ao grupo. Jade já estava mandando instruções. Vamos ter uma mesa no andar superior, com vista para o lago. Pedi para deixarem o champanhe gelando. Outra pessoa respondeu: já comprei meu Look. É versátil. E mais um completou: tô levando um rótulo francês pro after. Vai ser chique demais. Eu li aquilo tudo com um nó na garganta, enquanto essa gente falava de grife e vinho. Eu olhava para o meu vestido preto sem marca, comprado em promoção, e para o meu perfume da farmácia. Era o que eu tinha. E ia com ele mesmo. Decidi que ia continuar firme no meu plano.
pediria o prato mais barato, tomaria uma água e pagaria apenas o que consumisse. Aos poucos, mensagens privadas começaram a chegar. Gente do próprio grupo que também estava desconfortável vinha me procurar no privado. Um deles, o Tiago, escreveu: "Você viu os preços? Eu tô achando isso um exagero. Acho que vou só aparecer, comer pouco e sair cedo." Respondi: "Rápido, faz igual eu, come só o que dá e paga só o que consumir." Ele curtiu a mensagem e ali senti que eu não era a única incomodada. A diferença era que ninguém tinha coragem de falar isso em voz alta no grupo. Todo mundo sorria e mandava emoji, mas nos bastidores, a maioria estava calculando se valia a pena entrar nessa. No meio disso tudo, Jade ainda teve tempo de mandar um áudio. "Ai, gente, sério, tô muito feliz. Vai ser incrível. Quero todo mundo lá, hein? Vai ser uma noite inesquecível." Ela acertou nessa parte, porque inesquecível seria mesmo, mas por motivos bem diferentes dos que ela imaginava. O sábado chegou rápido demais. Passei o dia inteiro nervosa, repassando mentalmente todos os cenários possíveis, e todos envolviam algum nível de vergonha. Mas eu já tinha decidido. Iria com a cabeça erguida, vestir meu melhor vestido, preto, simples, comprado em uma liquidação meses atrás. Era bonito, discreto e com um pouco de maquiagem e meu perfume baratinho. Eu me sentia apresentável. Não era Versace, mas era o que eu tinha. Prendi o cabelo de um jeito que parecesse arrumado. Respirei fundo e chamei o motorista de aplicativo. Pedi para ele me deixar a uma quadra do restaurante. Não queria aparecer com um carro simples na frente dos outros. Quando me aproximei da entrada, vi algumas pessoas do grupo tirando fotos. Tudo era brilho, salto alto, roupa de grife. Senti um nó no estômago, mas continuei andando com firmeza. Ao entrar no La Majesté, entendi na hora que aquele não era o meu mundo. Iluminação elegante, garçons com terno impecável, decoração de cinema, o ambiente exalava dinheiro. Um garçom me guiou até o andar superior, onde o grupo estava. O salão reservado era ainda mais luxuoso, e lá estavam todos, rindo alto, vestidos como celebridades. Jade veio até mim num vestido branco colado ao corpo, maquiagem perfeita. "Ah, Rai, que bom que você veio." "T-L-I-N-D-A", disse, exageradamente simpática, puxando meu braço para uma selfie. Sorri, sem graça. Me sentei na ponta da mesa, tentando não chamar atenção. A conversa ao redor girava em torno de viagens, roupas de marca e perfumes caríssimos. E então começaram os pedidos. As pessoas falavam com o garçom como se estivessem em casa. "Traz o Bellini, quero o Carpaccio, com azeite trufado." Esse vinho francês, o da safra de 2016, ninguém sequer olhava o cardápio. Era como se preço não existisse. Quando o garçom chegou até mim, falei com calma: "Vou querer só a massa com legumes. E uma água, por favor." Ele anotou. Surpreso. Foi o pedido mais simples da noite até então. Me senti deslocada, mas mantive a postura. Sabia o que estava fazendo. Eu estava ali para aproveitar o mínimo possível e pagar só pelo que consumisse. Jade já tinha mandado abrir 3 garrafas de espumante. A cada 5 minutos, alguém fazia um brinde. As taças tilintavam no ar como se estivessem em um filme, mas por dentro, eu só observava em silêncio. Olhei para o relógio. Ainda não eram nem 21 horas e o consumo já devia estar na casa dos milhares. Só bebidas ali deviam estar beirando os R$2.000. Enquanto uns se gabavam dos vinhos, outros faziam stories para mostrar o quão inesquecível estava sendo aquela noite. Mas eu sabia que ainda havia uma parte da noite que ninguém queria comentar. A parte que todos estavam empurrando com os olhos. A conta, ninguém havia falado sobre divisão. Nenhuma palavra sobre quem paga o quê. Parecia que estavam fingindo que esse momento não existiria. Mas eu sabia que quando o garçom trouxesse a comanda, o teatro ia acabar. E ali, a verdadeira festa começaria. A noite foi passando e, aos poucos, a empolgação deu lugar ao cansaço. A comida foi servida, os brindes diminuíram, os assuntos começaram a se repetir. Era como se todos estivessem esperando algo, ou
evitando, o garçom, sempre discreto, se aproximou de Jade e sussurrou algo no ouvido dela. Ela regalou os olhos por um segundo, depois sorriu e balançou a cabeça. Ele saiu. Minutos depois, ele voltou com uma bandeja. Sobre ela, uma única folha menos a comanda. Ela olhou o papel e disse bem alto, com um tom descontraído: Galera, hora da parte divertida da noite. A conta... Houve algumas risadinhas sem graça, mas o silêncio foi quase absoluto. Todo mundo parou de mastigar, beber, conversar. Bom, o total deu R$ 7.680, anunciou ela com um sorrisinho. Minha garganta secou, dividindo por todos nós. Dá R$ 480 por pessoa, completou, levantando o celular com a calculadora na tela, como se fosse uma conquista. Silêncio. Ninguém reagiu de imediato. Eu olhei em volta. Algumas pessoas ficaram pálidas, outras evitaram o olhar umas das outras. Foi então que a mãe dela, que estava presente e até então só observava, falou alto: Filha, eu pago. Já falei que não tem problema. Isso aqui foi um presente de aniversário. Jade franziu a testa, como se estivesse ofendida. Não, mãe. Eu já falei, é minha comemoração com os amigos. Todo mundo vai dividir. É normal. Você não avisou que ia ser dividido assim, disse alguém no fundo, em voz baixa. Jade ignorou. Já estava repassando o valor no grupo do WhatsApp. R$ 480 por pessoa, por Pix ou cartão. Nesse momento, meu coração batia acelerado. Eu não ia pagar isso. Eu não tinha como... E mesmo se tivesse... Não era justo. Eu cumpri o combinado comigo mesma. Comi um único prato simples. Bebi água. Nada daquilo era meu. Levantei da cadeira. Todos me olharam. Desculpa, mas eu só vou pagar o que eu consumi, falei com a voz firme. Jade riu, achando que era brincadeira, mas eu continuei. De verdade, não é justo, não é justo. Eu comi um prato de massa e tomei uma água. Só isso. O garçom, educado, se aproximou. Pedi a comanda. Ele trouxe... Somei tudo na frente de todo mundo. Meu total deu R$ 132 com os 10% do serviço. Peguei o dinheiro da bolsa, entreguei direto para ele. O silêncio era desconfortável. Ninguém sabia o que dizer. Mas então, algo inesperado aconteceu. Outras 3 pessoas se levantaram e disseram a mesma coisa. A gente também vai pagar só o que consumiu. A expressão de Jade mudou completamente. Da incredulidade para o choque. Depois, irritação. Gente, sério? Vocês vão fazer isso? Vão deixar o resto para quem bebeu? Quem pediu espumante de R$ 400 foi você, disse um cara mais velho. E ali começou a confusão. O que começou como um jantar elegante rapidamente se transformou em uma verdadeira guerra fria à mesa. Depois que eu e mais 3 pessoas nos recusamos a pagar a conta dividida, o clima desandou de vez. Jade ficou em pé, com os olhos arregalados, segurando o celular como se fosse uma arma. Gente, isso é muito deselegante. Eu jamais esperava isso de vocês. Deselegante é jogar uma conta absurda no colo dos outros sem avisar, retrucou a Camila, uma das que também decidiu pagar apenas o que consumiu. A mãe de Jade, que até então estava calada de novo, se levantou e tentou apaziguar. Jade, deixa isso. Eu pago. Ué, não precisa virar confusão, mas Jade não aceitou. Não, mãe. Eu tenho o direito de comemorar meu aniversário com os amigos. Eu quero dividir. É justo. Só que ninguém ali achava justo. Pelo menos não quem ficou sóbrio e comeu moderadamente. Um rapaz mais quieto, que mal tinha aberto a boca durante toda a noite, se pronunciou. Olha, eu não bebi nada. Comi só uma entrada. Tô desempregado, vim só para prestigiar. Não vou pagar R$ 480. Mais gente começou a concordar. As máscaras estavam caindo. Um grupo menor,
que claramente fazia parte do círculo mais íntimo e rico da Jade. Começou a se irritar também menos, mas por outro motivo. Ótimo, agora a bomba vai sobrar pra gente, né? Disse uma das amigas dela, cruzando os braços. Gente, é ridículo isso. Em qualquer outro lugar, dividiria todo mundo e ninguém falava nada, comentou um rapaz com camisa de seda e pulseira de ouro. Sim, em qualquer outro lugar onde todo mundo tenha o mesmo padrão de vida, rebateu o Tiago. Foi aí que Jade perdeu a compostura. Vocês são ingratos. Eu preparei tudo com carinho. Fiz reserva, organizei, pensei em cada detalhe. E vocês me devolvem isso? Ninguém respondeu. O constrangimento tomou conta. Um silêncio cortante pairou no ar. Era como se todos estivessem esperando alguém dizer algo sensato, encerrar aquilo de forma pacífica, mas ninguém fez. Aos poucos, algumas pessoas começaram a se levantar. Uns foram direto ao garçom pedir suas comandas individuais. Outros simplesmente pagaram porque calcularam por conta própria. Um grupo menos, cerca de 1/3 dos convidados, decidiu assumir a divisão da Jade. Eles pareciam mais preocupados com a aparência do que com o princípio. Era como se quisessem mostrar lealdade à anfitriã. Enquanto isso, Jade sentou novamente, visivelmente abatida, sem entender como tudo tinha saído do controle. O garçom, com profissionalismo, começou a fechar cada conta separadamente. A confusão agora era silenciosa, cheia de olhares atravessados e suspiros pesados. Eu paguei, agradeci e saí sem olhar para trás. Na calçada, encontrei a Camila e o Tiago, todos com a mesma expressão. Um misto de alívio e cansaço, e a certeza de que aquela noite jamais seria esquecida. Mas ainda não era o fim, porque o verdadeiro barraco viria no grupo. Cheguei em casa com a cabeça fervendo. Tirei os sapatos na porta, joguei a bolsa no sofá e respirei fundo. Achei que por um momento o pior já tinha passado, mas bastou pegar o celular e abrir o grupo da festa para perceber que a confusão estava longe de acabar. Mais de 120 mensagens não lidas e, subindo, as primeiras que li foram de Jade. Sério, estou desapontada com vocês. Não era questão de dinheiro, era questão de amizade e respeito. Fiz tudo com amor e vocês me deixaram sozinha pagando a conta. Nunca imaginei que teria que passar por isso logo no meu aniversário. Ela estava magoada, mas também manipulando, jogando pra galera. Logo em seguida, começaram as respostas. Camila foi direta. Jade, a gente não foi convidado para jantar com você, a gente foi chamado para te financiar. Se era para dividir, isso deveria ter sido falado antes. Nenhum momento você avisou. Outro respondeu. Você pediu espumante de R$ 400, vinho importado, drinks e sobremesas para a mesa toda. Eu comi um prato e bebi água. Como é justo eu pagar o mesmo que você? O grupo se dividiu. Literalmente, alguns tentavam defender Jade, dizendo que em festas assim é normal dividir, que é deselegante recusar, que era o mínimo pela amizade. Mas a maioria parecia só cansada. Gente que, como eu, ficou constrangida, mas teve coragem de se posicionar. Tiago escreveu: o que foi feio foi a tentativa de enfiar uma dívida goela abaixo da galera. Isso não é amizade. Isso é abuso. Você quis bancar a ricaça com o dinheiro dos outros e se ofendeu quando as pessoas se recusaram a bancar isso. Nesse momento, Jade saiu do grupo sem aviso, sem resposta. Sumiu. A comoção foi imediata. Gente, ela saiu mesmo? Meu Deus. Ai, que climão. Mas ninguém foi atrás. E isso disse muito. Na manhã seguinte, ela ainda não tinha voltado para o grupo. Em vez disso, postou um stories com uma foto do bolo que levou para casa e a legenda: na vida a gente aprende quem é de verdade e quem só tá por conveniência. Obrigada aos que ficaram, vocês são os verdadeiros. Eu ri sozinha, porque no fundo ela ainda não tinha entendido nada. A festa escancarou algo que muita gente preferia ignorar, que a amizade não é sobre luxo, status
ou dividir contas abusivas. Amizade é sobre respeito, sobre saber com quem se fala, sobre não presumir que todos estão no mesmo patamar e, mais importante, não fazer ninguém se sentir inferior por não estar. O grupo nunca mais foi o mesmo depois disso. Várias pessoas saíram, outras silenciaram, rolou até um segundo grupo paralelo, criado só por quem se sentiu lesado naquela noite. E eu fiquei em paz. Paguei o que era justo. Fui sincera e saí da festa com a consciência limpa. Mas uma coisa era certa: nunca mais pisaria numa comemoração organizada por Jade. E se alguém perguntasse como foi a festa? Bem, inesquecível, mas não do jeito que ela sonhou. Os dias seguintes foram silenciosos, mas não tranquilos. O grupo da festa virou um cemitério virtual. Menos mensagens apagadas, silêncios constrangedores. E ninguém mais ousando puxar assunto. Parecia que todos estavam esperando o tempo enterrar o vexame coletivo. Mas eu sabia, feridas não cicatrizam com silêncio. Elas só se escondem. Começaram a surgir comentários fora do grupo. Gente em comum vinha me procurar no privado. Você fez certo. Eu queria ter tido a sua coragem. Foi ridículo o que ela tentou fazer. Quis posar de influencer e acabou pagando mico. Só não falei nada na hora porque fiquei com vergonha, mas estava doido para sair correndo também. Aparentemente, o incômodo foi muito maior do que parecia. Mais da metade das pessoas que estavam lá se sentiram lesadas, só que ninguém teve coragem de bater de frente. Na hora, alguns pagaram só para evitar constrangimento. Outros nem tinham como bancar, mas passaram no cartão e ficaram no prejuízo. Descobri que teve gente que chegou em casa e chorou de raiva. Uma amiga me contou que passou o domingo inteiro angustiada, pensando se deveria cortar relações com Jade de vez. Ali, entendi que aquela festa foi só o estopim de algo maior. Jade sempre agiu como se todos orbitassem em torno do mundo dela. Sempre organizou encontros em lugares caros. Sugeria presentes absurdos em aniversários de outras pessoas. Fazia piadas com quem não tinha carro ou roupa de marca. Só que agora, as pessoas estavam acordando. Jade não perdeu só o controle da conta. Ela perdeu o controle da narrativa. E o que sobrou, depois da maquiagem derretida da festa, foi o retrato fiel de quem ela realmente era. Alguém incapaz de entender os próprios privilégios. Alguém que confundia amizade com status e que esperava ser bajulada, mesmo quando pisava nos outros. Pouco tempo depois, me chegou aos ouvidos que ela tentou organizar outra reunião com um grupo mais seleto, gente que ela sabia que não reclamaria de dividir contas astronômicas. Mas mesmo assim, parece que o número de confirmados foi bem menor do que o esperado. Porque a verdade é simples: ninguém gosta de se sentir usado. E quando você força um teatro, onde todo mundo tem que sorrir e fingir que tá tudo bem, uma hora a cortina cai. No fim, a história da festa chique no restaurante caro virou piada entre alguns grupos. Teve até quem chamasse de o casamento sem noivo. Tamanha a produção para algo que terminou em briga, ressentimento e blocos no WhatsApp. Eu aprendi a não me calar. Aprendi que ser pobre não é motivo de vergonha menos, mas aceitar ser feito de boba. Sim, se hoje alguém me convida para um evento chique e não deixa claro como vai funcionar, eu sou direta. Vai ser cada um por si ou alguém vai bancar? Porque dignidade a gente carrega até quando o vestido é de liquidação. E festa nenhuma vale o peso da vergonha de pagar por um luxo que não é seu.